falar sobre um assunto muito importante, que é muito triste, uma dessas tragédias que marcam o Brasil, que é o acidente com aquela criança, a mãe, a criança filho, né, do humorista, o Cacofonias. Eles morreram atropelados por um ônibus no Rio de Janeiro. Essa é a imagem, uma das imagens desse acidente, que vai, inclusive, fazer com que a polícia entenda o que aconteceu, né? A dinâmica do acidente. Esse acidente foi lá no Rio de Janeiro, ele terminou com a morte dessa mulher, desse menino de 9 anos, lá na segunda-feira agora. Eles estavam nessa bicicleta elétrica quando foram atingidos por um ônibus na rua Conde de Bonfim. A coluna da Fábia Oliveira traz mais detalhes sobre uma contradição no acidente. O motorista de ônibus, assim que aconteceu ali, que aconteceu a perícia, que a polícia chegou no local, disse que a bicicleta deles, né, que os dois tinham sido fechados por um veículo preto. E aí as imagens que a polícia vem recebendo, inclusive uma dessas que a gente te mostrou agora, claro, borrada, que é uma imagem muito forte, extremamente trágica, mostram, ou melhor dizendo, não mostram esse veículo preto fechando a bicicleta da mãe e do filho. Vamos ler juntos a matéria da Fábia Oliveira, nossa colunista aqui também do Metrópolis.com, que traz esses detalhes, né, dessas imagens que contrariam a versão do motorista do ônibus, esse ônibus verde. E aqui, ó, bem na foto, você consegue ver a bicicleta com a mãe e o filho um pouco antes de serem atingidos. E aqui a foto, que agora é muito triste, né, do menininho com o pai dele, o humorista Vinícius Antunes. As imagens das câmeras de segurança passaram a integrar essa investigação do acidente, que terminou com a morte de uma mulher e de uma criança de 9 anos lá na última segunda-feira, na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. O menino, identificado como Francisco Farias Antunes, era filho do humorista, o Vinícius Antunes, conhecido nas redes sociais como Cacofonias. Ele estava em uma bicicleta elétrica com a mãe, a Emanuele Martins Guedes de Farias, de 40 anos, quando ambos foram atingidos por um ônibus na rua Conde de Bonfim, lá na Tijuca. A Fábia Oliveira traz mais detalhes, portanto, sobre essas diferenças do depoimento com as imagens, depoimento do motorista, que é das principais testemunhas, né, do acidente e pode, se culpado, né, se as imagens comprovarem, se a investigação comprovar, pode ser culpado pela morte dos dois aí. A gente, na matéria, traz essas imagens das câmeras de segurança que vem ajudando a polícia a entender a dinâmica do acidente. Os registros analisados pela Polícia Civil mostram o momento da colisão e indicam elementos que divergem da versão apresentada inicialmente pelo motorista do coletivo. No depoimento, o condutor afirmou que a bicicleta teria sido fechada por um carro preto, o que teria provocado a queda das vítimas na pista central, ou seja, na frente do ônibus. No entanto, as imagens não evidenciam essa manobra atribuída ao veículo que aparecia atrás do ônibus. Então, existia um veículo preto, mas ele estava atrás do ônibus. Subindo, a gente consegue ainda mais detalhes dessa matéria da Fábia Oliveira. A Emanuele morreu ainda no local do atropelamento, já o filho chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O trecho onde ocorreu o acidente não conta com uma ciclofaixa, informação que também passou a ser considerada nas apurações. Diante da repercussão do caso, o prefeito Eduardo Cavalieri, que entra, né, no lugar ali do Eduardo Paes, ele anunciou que a prefeitura pretende editar um novo decreto com regras mais rígidas para a circulação de bicicletas elétricas na cidade. Que essa é uma das discussões tão importantes que surgem a partir dessa tragédia, né? O reforço nas regras, o que pode ser feito ou não, onde essas bicicletas elétricas devem andar, onde os patinetes elétricos devem andar, como que os motoristas dos veículos maiores devem se comportar, as velocidades e, principalmente, a fiscalização. Quem é que vai fiscalizar isso? Quem está fazendo certo, quem não está fazendo? Isso tudo vai gerar, né, já tem gerado essas discussões nas redes sociais, principalmente. O velório e o sepultamento das vítimas estão previstos para essa quarta-feira no cemitério da Penitência, no Caju, e a família
aguarda a liberação dos corpos após os procedimentos ali, né, no Instituto Médico Legal. Minha produção me avisa que vai ser a partir das 9 horas da manhã, né, daqui a pouquinho que o enterro começa, né, o velório. E pelas redes sociais, o Vinícius Antunes, o humorista, pai da criança, lamentou a morte do filho e relembrou momentos vividos ao lado dele. A gente coloca algumas dessas imagens aí nos carrosséis das imagens, das fotos nessa matéria. E ele diz o seguinte, abre aspas, ele diz ali, né, que hoje o meu filho morreu, é o dia mais triste da minha vida, mas que ele foi muito feliz com o filho em quase 10 anos. É isso que ele traz ali no finalzinho da matéria. Ele vem falando sobre isso, claro, nas redes sociais, se diz destroçado, é muito triste e a gente vai seguir acompanhando essa história toda aqui em metrópolis.com, como você viu também na coluna da Fábia Oliveira. Que é claro, né, a gente adora trazer as fofocas, o mundo dos famosos, das celebridades, mas também faz registros importantes sobre casos de polícia, sobre notícias relacionadas ali, mais sérias, mais graves, sobre artistas, celebridades. E aí o Cacofonias diz o seguinte, né, coloca ali uma imagem, uma ilustração com o menino, a criança de 9 anos sorrindo, com as informações do velório, o sepultamento que vai ser ao meio-dia, mas o velório começa agora às 9 da manhã, e ele diz que o Chico foi um menino muito feliz. E ele fala aqui embaixo, né, abre aspas, Chico estará sempre presente, não se sintam pressionados a ir, porque de destroçado já chega eu, mas deixo o endereço para os que conseguem e querem participar dessa despedida. Obrigado pelo carinho de todos, fecha aspas aí, o pai, o Vinícius Antunes, também se despedindo do filho usando as redes sociais. É isso, tá feito o registro.